Olá, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 2, Ação do Espírito antes de Pentecostes. Antes de começar, lembre-se, aqui embaixo nós temos um fórum com dúvidas ou comentários se você desejar participar. Além disso, também temos aula atividade para você verificar o seu aprendizado, tudo bem? É muito importante você fazer com atenção e com dedicação, porque esse conteúdo está sendo produzido para lhe auxiliar no seu estudo da palavra de Deus. E nesta aula de número 2, nessa aula de número 3, eu quero então explicar a vocês sobre a ação do Espírito Santo na antiga aliança, e para isso eu desejo recorrer ao texto de João, capítulo 7, e a partir daqui explicar para vocês o contraste entre a ação do Espírito na antiga e a ação do Espírito na nova, tudo bem? Leia comigo, por favor, versículo 37 e 38. No último dia, o mais importante da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Deixa eu explicar para vocês o contexto em que Jesus diz essas palavras. Esse texto está narrando para a gente o momento que Jesus visita Jerusalém e decide se sentar para ensinar as pessoas. Nessa viagem, essa é a terceira vez que Jesus está ensinando essas pessoas. Desses ensinamentos importantes que Jesus está fazendo aqui, vai suscitar certo debate ou certa especulação sobre o que Jesus está dizendo, sobre o que Jesus está ensinando. Por causa disso, as autoridades judaicas vão tentar prendê-lo, né, pelas coisas que ele tem ensinado. É dentro desse ambiente que Jesus então está dando provas a essas pessoas. Alguns acreditam, outros duvidam, sobre ele ser o Messias, o Deus conosco que eles aguardavam. Ele está dando provas cabais de que ele é o enviado da parte de Deus. Por isso que quando ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba, ele está dando uma dessas provas contundentes dele ser este enviado da parte de Deus. Agora, observe que desta frase que Jesus diz, quem tem sede, venha a mim e beba, versículo 37, eu quero destacar para vocês a maneira como Jesus explica este versículo, e que Jesus dá um sentido ainda mais especial nas palavras de João. E para isso eu quero mostrar para você o versículo 39. Olha o que diz o versículo 39. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, com essas palavras, quem tem sede, vem a mim e beba, Jesus está resumindo aí o ensino da Bíblia do Antigo e da Nova Aliança sobre a morada de Deus. O ponto focal aqui no versículo 39 é exatamente traçar um paralelo sobre a forma como Deus habitou no meio do seu povo na Antiga Aliança e a forma como Deus vai habitar no meio do seu povo na Nova Aliança. Então aqui já nas palavras de Jesus e no comentário de João, o versículo 39 é um comentário de João, a gente percebe que há essa compreensão sobre uma maneira diferente como o Espírito Santo trabalha, né? Ou uma maneira diferente como ele é derramado. Na Antiga Aliança, a gente sabe que Deus permaneceu de forma fiel e presente, acompanhando o seu povo. Primeiro, por meio da coluna, da nuvem, depois habitando no Sinai, depois Deus vai habitar no tabernáculo, por último Deus vai habitar no templo. Na aula de número 2, a aula passada, eu passei com vocês essa descrição de Êxodo, né, mostrando que a noção deles da habitação do Antigo Testamento se resume a Deus morando em lugares específicos. Então, para a gente entender de forma muito clara, na Antiga Aliança, mesmo não havendo aí uma habitação do Espírito nas pessoas,
o foco da antiga aliança é mostrar que Deus estava presente por meio desses lugares onde ele habitava. Observe que interessante esse comentário do Hamilton Jr., onde ele explica isso para a gente, fazendo exatamente esse paralelo que nós conseguimos ver na aula passada e que eu acabei de dizer a vocês. Ele diz o seguinte: Deus é frequentemente apresentado no Antigo Testamento como morando em lugares específicos. Antes de continuar, depois, se você puder, aperte pause no vídeo e vai conferindo esses textos bíblicos, que eles são muito importantes. Nós não temos como ler todos eles, porque senão a aula ficaria muito longa, mas eu indico que depois você leia essa citação, verificando esses textos, para você perceber isso que ele está dizendo de forma bem clara, tá bom? Voltando então à leitura. Deus é frequentemente apresentado no Antigo Testamento como morando em lugares específicos, como o tabernáculo, e mais tarde em Sião, ou no templo, em vez de individualmente. Então, nessa primeira parte, ele diz que na antiga aliança, Deus morava em lugares específicos, mas esses lugares não são pessoas, não são indivíduos, são lugares que Deus decidiu habitar em momentos distintos da história de Israel. Aí ele continua: a preocupação do Antigo Testamento é com a presença de Deus com a nação, não com os membros individuais da aliança que possuem o Espírito. Então, o ponto focal do Antigo Testamento é mostrar que Deus está sempre presente no meio do seu povo, por meio do seu Espírito que habita nesses lugares específicos onde Deus decide fazer a sua morada. Mas já nesse período do Antigo Testamento, há um prenúncio da parte de Deus que, mais uma vez, ele quer mudar de casa. Se no Sinai ele disse que queria mudar de casa, se no tabernáculo ele disse que queria mudar de casa, no templo, mais uma vez, ele diz que está disposto a mudar de casa. Agora, ele quer ter uma nova habitação. E essa nova habitação de Deus, ela vai ser amplamente apresentada para nós, principalmente por 3 profetas que eu quero destacar aqui: o profeta Joel, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Para iniciar, vamos ver como o profeta Joel destaca essa nova habitação de Deus. Joel capítulo 2, versículo 27 a 29. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Então, o que Joel está prenunciando para nós é que vai chegar o dia que Deus não vai estar mais habitando nem em tabernáculo nem em templo. Ele habitará nas pessoas, inclusive os servos. Mas essa promessa não é uma promessa só de Joel. Outros profetas também falam sobre Deus querer mudar de casa. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção, que eu vou ler os outros 2 textos, Jeremias e Ezequiel, é que em todos estes textos, e eu queria que você prestasse atenção tanto em Joel como Jeremias e Ezequiel, todos estes textos, o que nós encontramos é o Espírito Santo como sendo o poder capacitador de Deus que age nas pessoas. Ou seja, quando o Espírito vier habitar nas pessoas, o Espírito vai produzir pelo menos 3 coisas nessas pessoas. Primeiro, segundo a perspectiva de Jeremias, Deus dará ao seu povo um novo coração. Então essa abordagem de Jeremias é muito interessante. Jeremias 31, depois você verifique lá, e aí o desdobramento disso no Novo Testamento, e Ezequiel também 36, mas quando o Espírito vier habitar nas pessoas, sair do templo para vir às pessoas, o Espírito será a força capacitadora de Deus que dará a essas pessoas um novo coração. Mas além disso, nós temos também Ezequiel que prenuncia que quando o Espírito vier habitar nessas pessoas, esse novo Espírito não é outro senão o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Então não é uma força impessoal, estranha, uma energia, nada disso. É o próprio Deus vindo habitar. E aí nós temos os paralelos do Novo e do Antigo Testamento que tentam mostrar isso, o Espírito como sendo Deus. Não uma força impessoal, é o próprio Deus habitando no seu povo.
Então, essa força capacitadora que virá será o próprio Deus habitando com eles. E por último, o próprio Ezequiel, no capítulo 37, diz que quando esse Espírito vier, o Espírito de Deus significa a presença do próprio Deus. Então, Deus vai colocar a própria presença dele em nós. Esses sinais são muito importantes, porque essas imagens que são descritas por esses profetas tão distintos, que falam sobre Deus querer uma nova habitação e Deus pronunciar que terá uma nova habitação, em todas essas cenas que aparecem para a gente, o Espírito é apresentado como esse poder capacitador de Deus. Deus vai capacitar o seu povo a viver de maneira digna diante dele. Deus vai capacitar este povo a viver em santidade, ser santo como ele. E é esse aspecto do Espírito como habitação de Deus e poder fortalecedor que está presente no Novo Testamento. Deixa eu destacar aqui as palavras do Gordon Fee, um estudioso sobre movimento pentecostal e um escritor de textos do Novo Testamento, onde ele faz essa abordagem na teologia do Espírito de Paulo. Ele diz assim: podemos concluir que, para Paulo, Cristo tornou a nova aliança eficaz para o povo de Deus por meio de sua morte e ressurreição. Mas o Espírito é a chave para a nova aliança como uma realidade cumprida na vida do povo de Deus. O ponto que o Gordon Fee está destacando para a gente é que essas pessoas que vão fazer essa nova aliança com Deus por meio de Cristo Jesus, essas pessoas só conseguirão cumprir esta aliança por causa do Espírito como sendo o poder capacitador. Essas pessoas só conseguirão viver de forma santa porque o próprio Espírito será essa força que os motivará, dando um novo coração, que Jeremias falou, sendo o próprio Deus habitando neles. E esse aspecto, ele está muito forte em Paulo. Paulo apresenta isso para a gente assim, de maneira muito clara. O Espírito como sendo essa força capacitadora de Deus, que nos ajuda a viver de forma santa e digna diante do Senhor. Deixa eu citar para você esse texto de Romanos, porque eu acho que é desses textos aí onde fala sobre o Espírito como poder capacitador, o texto mais emblemático que a gente tem. Paulo está fazendo paralelo entre a lei, a lei ser boa ou não, e a fragilidade da lei, e ele conclui essa discussão, que começa no capítulo 7, de uma maneira maravilhosa. Capítulo 8, versículo 3 a 4, é a conclusão de tudo que ele começou no capítulo 7. Ele diz assim: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, Deus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Você percebe como é maravilhoso isso que Paulo está dizendo? A fragilidade não estava na lei, a fragilidade está em nossa natureza. A lei apontava o pecado, mas ela não conseguia dizer o que nós deveríamos fazer, porque a nossa natureza era muito frágil. E nós não conseguimos nos ajustar à lei de Deus. Mas quando Cristo fez uma nova aliança, ele resolveu este problema. Porque ele nos dá o Espírito que nos ajuda a viver de forma digna diante do Senhor, de maneira que, preste atenção no final do versículo 4, as justas exigências da lei se cumpram em nós. E por que as justas exigências da lei se cumprem em nós? Porque agora nós não somos mais guiados pela nossa natureza humana, nós somos guiados pelo Espírito. E essa é a diferença da habitação de Deus na antiga para a habitação de Deus na nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito era conhecido como o poder capacitador de Deus sobre algumas pessoas. A gente vê o Espírito capacitando profetas, a gente vê o Espírito capacitando sacerdotes, a gente vê o Espírito capacitando reis, a gente vê o Espírito capacitando artesãos, mas ele está capacitando algumas pessoas e o Espírito é a presença de Deus que está habitando o templo.
Então, isso limita a presença de Deus a essas experiências. Na nova aliança, o Espírito agora não é o poder capacitador de Deus sobre alguns, mas sobre todos. Exatamente para tornar esta aliança efetiva. Porque o Espírito agora habita em todos. E mais, ele não habita mais em um lugar, ele habita nas pessoas. Então ele capacita a todos porque habita em todos. E este é, portanto, o paralelo que se traça entre a nova e a antiga aliança e a continuidade e descontinuidade que existe entre a obra do Espírito na nova e na antiga. Deus habitava no meio do seu povo, ele continua habitando. Deus capacitava algumas pessoas, ele continua capacitando. Só que agora nós temos um desdobramento mais amplo disso, porque nós vivemos uma nova aliança, e para que essa aliança se torne mais efetiva, Deus agora dá a nós essa força capacitadora para que nós possamos viver de forma digna diante dele. Eu queria fazer três aplicações a essa explicação para então encerrar a minha aula. Primeira aplicação que eu faço é essa. Somos a nova casa de Deus. Isso exige a doutrina da santidade do corpo. Paulo toma esse ponto quando vai escrever sobre liberdade para a igreja de Corinto. Por que que esses irmãos não podem confundir liberdade com libertinagem? Por que que eles não podem, por exemplo, praticar deitar-se com prostitutas? Por que que eles não podem, por exemplo, comer comida sacrificada a ídolos? E o ponto que Paulo resgata tem a ver com a doutrina da santidade do corpo. Por que doutrina da santidade do corpo? Eu peguei apenas um ponto, porque para não ficar muito longo, mas você pode ler e você vai perceber isso. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Por isso que Deus exige a doutrina da santidade do corpo a todos nós, porque agora ele habita em nossas vidas. E nós não podemos mais nos unir a uma prostituta, e nós não podemos mais oferecer sacrifício a demônios, etc, etc, que é o argumento de Paulo em toda a carta. Por quê? Porque agora Deus habita em nós, e ele exige de nós a doutrina da santidade do corpo. Segunda aplicação que eu faço é essa. O Espírito é a força o Espírito é a força que você precisa para viver em santidade. Essa nova aliança, ela é efetiva exatamente por causa do Espírito. Do Espírito que se apresenta como esse poder capacitador de Deus. Veja como Paulo coloca isso para a gente de forma muito clara. 2 Coríntios 3. Observe que coisa interessante. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Você consegue perceber que maravilhoso isso? Essa forma digna como o povo santo vive, em santidade, em retidão ao Senhor, ela só é possível por causa do Espírito que nos capacita a sermos ministros da nova aliança. Se você vive uma luta constante com o pecado e com a carne, eu queria dizer que a força que você precisa não está nas suas próprias convicções ou na mutilação do seu corpo. A força é o Espírito. É o Espírito que é o poder capacitador de Deus para que possamos viver de forma digna diante do Senhor. E você precisa clamar a Jesus por isso. Você precisa pedir a Jesus este poder capacitador para que você consiga viver de forma digna diante dele. Terceira e última aplicação que eu faço. O que nos distingue como povo da nova aliança é a experiência com o Espírito. Sabe o que é que mostra que nós somos diferentes da antiga aliança? O Espírito habitando no meio do seu povo. Não habitando mais no templo ou no tabernáculo, e nem no Sinai. Não capacitando apenas algumas pessoas a cumprirem algumas tarefas específicas. É o Espírito capacitando todo o povo de Deus, porque o Espírito habita no meio do povo de Deus em cada indivíduo. Esse ponto o Gordon Fee pega e é um ponto importante que eu queria concluir com ele.
Gordon Fee comenta o seguinte: a vinda do Espírito Santo a vinda do Espírito Santo e entre nós significa que o Deus vivo, na pessoa do Espírito, está de fato conosco. Aqui, então, está uma das mudanças que devem ocorrer em nosso pensamento e experiência se quisermos ser bíblicos e, portanto, mais eficazes em nosso mundo pós-moderno. Não devemos apenas citar o credo, cremos no Espírito Santo, mas crer e experimentar a presença de Deus na pessoa do Espírito. É exatamente isso que nos distingue como povo da nova aliança. O que nos distingue como povo da nova aliança é essa nova relação com Deus por meio do seu Espírito. Através da obra de Cristo, nós conseguimos um novo relacionamento com Deus que é viabilizado pela ação do Espírito. O Espírito é esse poder capacitador de Deus. O Espírito é esse Deus presente conosco. E Jesus mesmo testificou disso. Eu estarei sempre com vocês. A igreja precisa entender que o que a distingue de qualquer outra religião, de qualquer outra confissão de fé ou qualquer coisa do tipo, é a experiência com o Espírito. É a experiência com o Espírito que nos distingue como povo de Deus. Foi essa a oração de Moisés a Deus em Êxodo 32. Senhor, o que nos distinguirá diante das outras nações é a tua presença. É isso que nos fará ser diferentes. E isso também é o que nos distingue diante de outras nações e de outras religiões. No cristianismo, Deus habita no meio do seu povo, habitando individualmente em cada cristão. Por meio desta habitação, cada cristão recebe um fortalecimento da parte de Deus para viver de forma digna diante de Deus. Foi um prazer ter estado aqui com você. Que Deus em Cristo te abençoe e eu aguardo você semana que vem para continuarmos então o nosso estudo sobre a ação do Espírito Santo. Tudo bem? Até a próxima então.